Shalom Lekulam, shalom a todos. Esta semana nós estamos estudando a Parashat Noach, a porção que vai nos contar sobre a vida de Noé e que ele foi achado como um homem justo, íntegro em sua geração, uma geração que havia se corrompido e a terra havia se enchido de Hamas, está escrito, cujo significado pode ser traduzido como violência. Então o Eterno decide purificar a terra com as águas do dilúvio e então recomeçar o mundo daquela época. E a respeito do tema das águas do dilúvio, eu gostaria de compartilhar com você um comentário que está relacionado. Está em Devarim, Rabá, capítulo 3, versículo 6, aonde vai contar a história de Rabi Yonatan, que ele está sentado em cima de um jumentinho e há um condutor puxando ele, é uma espécie de Uber daquela época, e eles estão indo a caminho, conversando, até que se aproxima deles um certo homem que não partilhava da mesma fé que ambos. E ao ver o Monte Gerizim, esse homem que se aproxima exclama: Rabi, olha, o Monte Sagrado. Rabi Yonatan fica um tanto intrigado, porque ele era um erudito de Torá e sabia que nas Escrituras só há um monte que é considerado sagrado, que é o Harabait, o Monte do Templo. E então ele questiona este homem perguntando: e por que você o considera sagrado, essa montanha? E aquele homem diz o seguinte: esse foi o único monte que não foi encoberto pelas águas do dilúvio. Então, usando de lógica, Rabi Yonatan pergunta para ele: ora, mas se fosse assim, a Kadosh Baruch Hu não teria instruído Noah a subir em cima desse monte com a sua família, que eles estariam a salvo, ao invés de mandar ele construir a arca? E aí esse homem dá um argumento, dizendo que Deus só mandou Noah construir a arca só para testar a fé dele. Como Noah obedeceu de primeira, tudo bem, pode ser dessa forma que eu vou te salvar. Rabi Yonatan ficou pensativo diante de tal argumento, ficou em silêncio, até que se manifesta o outro personagem, o condutor, o motorista do Uber. Ele se manifesta e ele pergunta: por acaso o Monte Gerizim não está ele debaixo dos céus? E aquele homem que havia dado o último argumento responde, dizendo: certamente. Ora, acima dos céus é que ele não pode estar. E o condutor do jumentinho, ele diz: pois então, está escrito que as águas prevaleceram sobre a terra e todos os altos montes foram encobertos. Então os três ficaram admirados. Está escrito isso. Não sabemos se eles foram conferir se realmente estava escrito, mas uma coisa nós podemos saber: que aquele homem havia lido essa porção das Escrituras e ele absorveu no coração dele esse detalhe. E então, diz o Midrash que imediatamente Rabi Yonatan, ele implora para que esse homem venha trocar de lugar com ele, se assentar no jumentinho, e ele puxa, carrega esse homem uma longa distância, em sinal de profunda admiração e respeito. Porque em um momento em que o sábio de Torá foi silenciado por um argumento de alguém que não partilha da mesma fé, este homem se manifestou em defesa da fé para propagar o que de fato está escrito na palavra sagrada. E que nós possamos aprender uma lição com isso, entendendo que não se trata do quanto de tempo que a gente investe nos debruçando no estudo da palavra, porque devido à correria da rotina, muitas vezes a gente não dedica ao estudo, à meditação da palavra, o tanto de tempo que a gente gostaria, mas se trata da qualidade de tempo, ainda que seja 5 minutos, que a gente lê e permite que o nosso coração seja hidratado pela palavra da vida. Existem muitos versículos que parecem insignificantes aos nossos olhos, que parece não ter nenhum detalhe relevante. Todavia, cada uma das palavras das Escrituras são dotadas de vitalidade. E isso alimenta o nosso ser. Nós podemos não perceber, mas a gente vai lendo e isso nos alimenta, e que nós possamos, como este homem, nos permitir ser hidratado por essas águas da palavra e gravar no nosso coração cada detalhe, para que no momento certo e na hora certa, como esse homem, Hashem venha nos colocar diante de uma oportunidade para que a gente se manifeste em defesa da fé e assim venha propagar a palavra da vida. E o Eterno dessa forma vai fluir através de nós.
E como águas de um dilúvio, como rios de água viva, nós vamos influenciar, encharcar toda a realidade à nossa volta. Shalom, shalom, que Hashem os abençoe e um forte abraço.